Olá, este é o nosso segundo vídeo da série sobre as competências da redação do Enem e neste vídeo iremos abordar a competência número 2, que, creio eu, seja uma das competências as mais importantes que existem na prova. Então vamos lá. A competência 2 diz sobre compreender o tema, não fugir do que é proposto e aplicar os conceitos de outras áreas do conhecimento. Então, nessa competência, a gente pode pensar então em dois planos. O primeiro plano diz respeito a o participante deve ler a proposta de redação, ler os textos motivadores e entender o que a banca espera que você escreva, sobre o que você escreva. Ou seja, se você realmente entendeu o tema. E, por exemplo, aqui isso diz respeito, por exemplo, a se o tema a compreender a especificidade do tema. Ou seja, se o tema fala sobre violência contra a mulher, se no seu texto você aborda apenas a violência de forma geral, isso mostra que você não compreendeu o tema, porque você tangenciou. Você está tratando esse tema de forma geral. Só que você percebe, no caso, no contexto dos textos motivadores, do tema que é proposto, que esse não é o tema que você deveria tratar, já que há a especificidade, ou seja, em um possível contexto em que citamos, seria a violência contra a mulher. Então, o primeiro ponto é se atentar a isso. Você tem que compreender o tema, ler os textos motivadores com calma e entender o que ele quer de você, não tratando do tema, por exemplo, de forma geral. Como eu disse, se for violência contra a mulher, você não pode, de forma alguma, falar apenas de violência, pois isso é um tangenciamento. Isso também se enquadra como fuga ao tema. Seria uma fuga ao tema tangenciando. Ou poderia haver uma fuga ao tema geral. Por exemplo, se o tema é violência contra a mulher e você trata, sei lá, por exemplo, de o desmatamento da Amazônia. Isso é uma fuga ao tema de forma geral e isso também causa sérios problemas na pontuação. Então, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, ou seja, depois que você compreende a proposta de redação e constrói seu texto a partir desse tema, é importante que nesse texto apliquemos conhecimentos de outras áreas do conhecimento. Mas para que isso? Para que devemos usar outras áreas do conhecimento no nosso texto? E é justamente para agregar valor ao nosso texto. Pensem, a redação é um texto dissertativo argumentativo. E o seu intuito é que a gente produza um texto e que convençamos o nosso leitor, o nosso interlocutor. Quem, no caso, pode ser, por exemplo, quem vai ler o texto, quem vai corrigir este texto. Então, aplicar as outras áreas do conhecimento não é somente mostrar que você sabe, que você domina, que você tem conhecimento, por exemplo, não só da escrita, da língua portuguesa, mas, por exemplo, que você também sabe sobre história, geografia, sociologia, química, biologia. Não é só isso. É, isso, essa ação de trazer para seu texto outras áreas do conhecimento é justamente para mostrar que você, estudante, consegue, na escrita de um texto, mobilizar todo o seu conhecimento para argumentar, ou seja, para convencer quem vai ler seu texto. Então é justamente para isso. Não é meramente mostrar que você sabe, mas é mostrar que você sabe, não por saber, mas é mostrar que você sabe mobilizar seus conhecimentos, tendo em vista construir argumentação, ou seja, tendo em vista convencer o seu leitor e tornar seu texto agradável e coerente e rico. Afinal, um texto com algumas referências bem construídas é um texto bem melhor do que um texto que se embasa somente nas nossas opiniões. Então, agora iremos mostrar a tabela de correção com os critérios.
e que nessa tabela vocês compreenderão melhor o conceito da correção. Então, como vocês sabem, essa competência também vale 200 pontos. Então, quem tira 200 pontos deve fazer o quê? Essa pessoa deve mostrar que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. 160 pontos é quem desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio da argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com preposição, argumentação e conclusão. 40 pontos. Apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstrando domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. 0. Fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Nesses casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Então, esse caso do 0 também, se for uma fuga do tema geral, é um caso que dá nota 0. Mas então, resumindo, é aquela via de mão dupla que eu falei. Compreender o tema e também nisso de construir a argumentação também envolve a compreensão do texto dissertativo argumentativo. Porque se você, por exemplo, escreve na redação uma carta ou, não sei, ou qualquer tipo de texto que não seja uma redação, isso também compromete a sua nota. Porque o texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura, que é essa estrutura que introduz, depois desenvolve, depois conclui. E, claro, a redação do Enem, como não seria diferente, tem suas especificidades, mas, mesmo assim, não deixa de ser um texto dissertativo argumentativo. E o candidato deve mostrar isso. Para construir a sua argumentação, ele deve entender esse texto de forma coerente, essa estrutura textual. Não, por exemplo, construindo outras estruturas nessa redação. Ele deve construir, de fato, uma redação, ou seja, um texto dissertativo argumentativo. E nessa produção de redação, que também é coerente com o gênero, ele também deve ser coerente ao tema que é proposto, ou seja, compreendendo, não fugindo desse tema. E, para finalizar, essa competência também reza que o candidato entenda esse tema, que também aplique, como eu já falei, de forma bem detalhada, outras áreas do conhecimento, para que essa construção de argumentação seja feita de forma coerente e rica, deixando o seu texto muito mais coerente e confortável e agradável de se ler. Então, essa é a competência 2 e no próximo vídeo apresentaremos a competência 3. Obrigado. Até o próximo vídeo.